sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Eu sou Rafa, nutricionista, posto conteúdo aqui e nas outras redes sociais sobre nutrição, sobre estilo de vida e outras coisitas mais. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like no vídeo e me segue nas redes sociais. E bora começar esse vídeo de hoje. Eu tava pensando o que eu poderia trazer de diferente aqui pro canal e eu decidi trazer nesse vídeo todos os suplementos que eu tomo na fase atual que eu estou, que é a fase de emagrecimento. Eu estou eternamente na fase de emagrecimento. Eu sempre quero ficar mais seca e eu acho que sempre dá pra melhorar. Então eu vivo num eterno déficit calórico, que é quando a gente consome menos calorias do que o nosso corpo gasta, visando principalmente a utilização da gordura como fonte de energia e, consequentemente, ficar mais seca. Sobre suplementação, muitas pessoas têm dúvida do que suplementar quando tá começando na academia ou quando tá na fase de emagrecimento, decidiu fazer uma mudança, ou quando tá na fase de ganho de massa muscular. E eu falo que a gente tem que analisar isso a fundo, porque suplementação é um complemento quando você não consegue atingir algumas coisas através da alimentação. Então a gente sempre vai priorizar a alimentação e a suplementação vai vir como um complemento. A minha rotina funciona dessa forma também. Tem gente que pensa que quanto mais suplemento, melhor, mas às vezes você tá jogando dinheiro fora. Porque hoje em dia a gente tem um monte de suplemento aí que não tem nem respaldo científico, não tem nem pesquisa, né? E as pessoas, elas caem ali nos mitos da internet, a blogueira que tá vendendo, o charlatão. Então eu sempre prezo pelo básico pra mim e pros meus pacientes também. Então, bora ver o que eu tô suplementando nessa fase atual? Para isso, eu trouxe vocês aqui diretamente para minha cozinha, no meu armário, para mostrar para vocês o primeiro suplemento, que é o mais conhecido aí por todo mundo, que é o Whey Protein. E o Whey Protein nada mais é do que a proteína do soro do leite. Muita gente acha que, o Whey Protein não pode na fase de emagrecimento, é só para quem quer ganhar massa muscular, mas na verdade não. O Whey Protein, ele é mais uma fonte de proteína, assim como o frango, o peixe, o ovo, a carne, o leite, os queijos. Então ele é uma fonte de proteína que você pode incluir na sua alimentação quando você não consegue atingir ali durante o dia, no seu café da manhã, almoço, lanche da tarde ou jantar, ou se você quer variar a sua rotina. No meu caso, eu uso o Whey Protein para variar mais a minha rotina e porque também é algo prático, tá? E como eu sou nutricionista, eu recebo muita amostra de whey, eu tenho algumas parcerias, então todos esses wheys que eu vou mostrar para vocês aqui é porque ou eu ganho ou eu experimento, então eu tenho muita coisa aqui, mas você não necessariamente precisa investir nisso, porque o Whey Protein e todas as suplementações, elas são bem caras, né? Então, eu tenho utilizado os Wheys da Adaptogen, que eu já mostrei pra vocês aqui, que inclusive tem cupom de desconto, que é RafaNutri, que eu vou deixar aqui na descrição. E esses Wheys aqui, eu uso o Whey concentrado deles. O Whey concentrado, ele tem um pouquinho mais de carboidrato, a gente tem alguns tipos diferentes de Whey aí. Eu uso o concentrado e eu tenho usado esse aqui de Choco Maltine, que é muito bom, tá? O de doce de leite também, o de Chocotella. E eu também tenho o Whey aqui de milho verde, que é muito gostoso. Então, o Whey Protein eu uso no meu lanche da tarde para fazer alguma receita. Eu gosto de colocar com um pouquinho de leite ali para fazer meio que um creminho e colocar fruta. Eu gosto de colocar na panqueca, no iogurte. Raramente eu vou fazer tipo uma vitamina de whey, sabe? Eu uso mais para variar na minha dieta e para acrescentar proteínas nessas refeições intermediárias. Mas já teve algumas épocas da minha vida que eu fiquei sem tomar whey, que eu não fazia esse investimento porque eu conseguia atingir as necessidades de proteína através
da alimentação mesmo, comendo ali frango, peixe, ovo, carne vermelha também. Então, eu que tenho 52 quilos, não é muito difícil atingir essa necessidade de proteína, tá? Então, o whey, ele entra como uma variedade aí no meu dia a dia para eu ter mais proteína, mas não porque eu não atinjo. Agora vamos para o segundo suplemento que eu tomo, que é a creatina, que é um dos suplementos mais estudados que a gente tem aí na atualidade. Tem muita avaliação científica, então é um suplemento muito seguro, que tem muito estudo e que eu sempre recomendo para os meus pacientes que já são um pouco mais avançados, já tem ali a atividade física como parte da rotina. Ele ajuda bastante ali na força muscular, também com exercícios de explosão, população idosa também. A minha avó toma creatina, inclusive. Então é um suplemento muito seguro e que a maior parte da população pode tomar, e eu tomo também há muitos anos. A gente tem algumas variações de creatina, né, que são as creatinas em pó, sem sabor. É muito importante ver se ela é monoidratada, porque aí a gente consegue ver o grau de pureza. E se tiver esse selo Creapure, significa que ela é mais pura ainda e patenteada, tá? Mas geralmente ela acaba sendo um pouco mais cara do que a monoidratada por ter esse selo. Existe também a creatina em gummy, que tá super famosa, né? Que foi um lançamento dos últimos anos, porque muitas pessoas tinham dificuldade de tomar a creatina em pó, e aí inventaram isso, que é colocar ela nessa gominha aqui, que eu vou pegar, ó. E aí você come isso aqui, tem creatina dentro, tem outros ingredientes também. E aí você bate a sua meta de creatina, e é uma forma de você não esquecer. Eu tô tomando a Engame, mas é porque também, eu vou ser muito sincera aqui com vocês, eu ganho, tá? Então eu também tenho parceria com essa marca, meu cupom de desconto é Rafa Nutri, não, Nutri Rafa, eu sempre esqueço. E eu ganho essa creatina, mas se você for comparar essa aqui com a em pó, essa aqui ela vai durar muito mais tempo e é bem mais barata, tá? Então, as duas funcionam da mesma forma. E a creatina você precisa tomar todos os dias, porque a creatina ela age por saturação do seu organismo. Então, você precisa tomar mesmo nos dias que você não treina. Eu tô tomando essa aqui porque eu acho mais gostosa do que essas em pó aqui também, que foram creatinas que eu ganhei, tá? Terceiro suplemento que eu tomo, vitamina B12. Por que que eu tomo? Porque eu fiz exame e eu tô com deficiência de B12. Então esse é o motivo. Muitos dos suplementos, vitaminas, minerais, a gente tem que avaliar a real necessidade, tá? Então eu nunca vou passar assim uma vitamina, um mineral pro meu paciente sem ter visto os exames. No meu caso, a minha vitamina B12 deu baixa, e aí eu estou suplementando. Eu suplemento essa aqui, que é sublingual, eu coloco embaixo da língua todos os dias. Às vezes eu esqueço de tomar. A sublingual, ela tem uma absorção melhor do que em comprimido ou quando tá misturada com outras vitaminas e minerais. Então, essa é a melhor forma. Ou então, se você tá com uma deficiência muito grande da B12, aí é melhor você fazer injetável, mas aí o médico que vai ter que prescrever para você. Eu, nutricionista, posso prescrever essa aqui, que é a sublingual, numa dosagem de até 1000 microgramas todos os dias. Então, eu estou tomando porque eu tô com deficiência de B12. Nunca tive, mas estou agora. O quarto suplemento que eu uso todos os dias e também é por necessidade é o probiótico. Eu tenho usado esse aqui da Vitafor, que é muito bom. Por que que eu tomo o probiótico? Porque eu passei por um período muito ruim aí do meu intestino. Pra quem não sabe, eu tenho síndrome do intestino irritável e é algo crônico, tá? Eu tive um gatilho que foi a viagem do ano novo, então eu voltei do ano novo muito mal, assim, do intestino, com crises. E aí eu passei por antibiótico, ciclo de antibiótico, fiz dieta baixa em FODMAPs também, depois fiz a reintrodução e agora eu estou numa fase de manutenção, e a minha manutenção que eu criei esse protocolo pra mim, né? Tem o probiótico, que é esse aqui que eu tomo todos os dias à noite.
e me ajuda. Eu tô com sintomas controlados e é um dos suplementos que eu tô incluindo aí todos os dias. Agora eu vou falar dos suplementos que eu tomo esporadicamente em alguns dias quando eu quero algum objetivo específico. O primeiro é o pré-treino. Esse aqui também é da Adaptogen. Eu gosto muito de pré-treino para dias que eu tô mais cansada, mais pro final da semana, quando eu vou ter um treino mais intenso, por exemplo, um treino de perna. E aí eu tenho esses pré-treinos que são misturas com componentes, né? Tem cafeína, beta-alanina, arginina, taurina, que são aminoácidos que ajudam ali na hora do treino. Então não é de uso crônico igual esses outros que eu mostrei pra vocês. Tem pessoas que não se dão bem com pré-treino e eu acho que não é algo super essencial ali para sua performance, tá? Eu gosto de usar, então eu uso nesses dias específicos. Acho que é tudo individual, a gente tem que analisar a necessidade e também o dinheiro, né? Porque tudo isso é muito caro. Se você for investir em tudo isso, não tem necessidade, você consegue fazer um bom treino com a sua alimentação ali do dia, tá? Mas eu gosto de usar às vezes. Para os dias de corrida, que vocês já devem ter visto aqui no outro vlog que eu postei, quando eu tenho uma corrida maior do que 12 quilômetros, que é o meu longão, que dura mais de 1 hora, aí eu faço a suplementação intratreino, que é com o gel de carboidrato. O gel de carboidrato é isso aqui. É basicamente um concentrado de carboidrato de absorção rápida. Isso aqui facilita também na hora, porque você abre e aí você toma isso na hora que você tá correndo ou fazendo ciclismo ou entre 2 treinos. E o principal objetivo dele é te dar energia para esses treinos de endurance, que são de alta intensidade e longa duração, como por exemplo a corrida. Então eu tomo o gel no dia que eu faço um treino mais longo. Hoje, por exemplo, hoje é feriado aqui em São Paulo. Eu fiz 16 quilômetros. E aí, o meu treino durou mais ou menos 1h30. Então, eu tomei o gel. Eu geralmente tomo o gel mais ou menos nos 40 minutos ali do treino, que dá mais ou menos 7 quilômetros pra mim. E aí, eu pego sempre um gel que tem mais de 20 gramas de carboidratos, porque a gente tem uma recomendação ali de carboidratos por hora para você colocar no seu exercício físico. Então eu gosto sempre acima de 30, de 20 a 30 ali. Eu tomei um de 40 hoje, inclusive. E esses géis, às vezes, eles vêm também com alguns componentes. Tem uns que tem cafeína, taurina, para ajudar também ali na percepção de esforço. Eu tomei nesse quilômetro 7 e também comi uma bananinha, que é essa aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Bananinha mesmo, ó, que também serve como uma suplementação de carboidrato. Então, não necessariamente você precisa tomar o gel, tá? Dá pra você fazer essa suplementação com o intratreino com mel, com geleia ou com a bananinha, mas o gel ele facilita a nossa vida aí, porque a indústria ela criou isso aqui pra gente, pra facilitar o nosso treino ali na hora. Então você abre, toma, enfim. E aí eu tomo geralmente nesses dias que são de treinos mais longos. Outra coisa também que eu tomo todo dia que eu vou fazer um treino de corrida é o nitrato. O nitrato é um composto que vem da beterraba, principalmente, eles tiram ali da beterraba. Ela entra em contato com a nossa mucosa ali, e aí na digestão a gente transforma o nitrato em óxido nítrico, que tem uma função no nosso organismo ali para ajudar na nossa respiração, na vasodilatação. Então, para corrida, isso aqui é muito bom. Eu gosto de tomar antes da corrida, de manhã ali, para ele ter a sua ação no momento que eu tô correndo. E eu gosto bastante. E é um suplemento também que eu não investi, tá? Então eu tenho muita amostra aqui em casa, eu uso essas amostras nos meus treinos, eu já ganhei também, então por isso que eu tomo e testo. Tem muita coisa que eu ganho e que eu testo ali no meu dia a dia,
até para passar para os meus pacientes aí que fazem a corrida, que são atletas amadores, assim como eu. E para fechar o combo de corrida, eu também suplemento eletrólitos nos dias de treinos mais longos. Os eletrólitos são sódio, potássio, magnésio, e esses minerais, né, a gente tem ali no nosso organismo e eles servem para deixar tudo em equilíbrio. Só que quando a gente tá fazendo um treino de corrida, por exemplo, um treino mais intenso, a gente acaba transpirando, suando, e a gente perde esses eletrólitos ali no suor. A gente consegue repor esses eletrólitos pela água, pela alimentação, mas às vezes é insuficiente em alguns casos. E aí, quando a gente tem esse desequilíbrio dos eletrólitos, a gente pode ter cãibras, pode fadigar. Então, é interessante suplementar também quando você faz uma atividade física mais intensa ou quando você tá num ciclo aí, por exemplo, numa meia maratona igual eu. Então, eu tenho esses aqui, que é um pozinho que tem sódio, potássio, magnésio. Eu coloco dentro da água e aí eu misturo tudo, né, ali numa garrafa. Eu vou tomar daqui a pouco, inclusive. E aí ajuda na hidratação, tá? Eu acho isso aqui muito legal e ajuda bastante a prevenir as câimbras, a te manter hidratado. Eu usava também isso aqui quando eu tava viajando, nessa viagem da Bahia, que era uma viagem que eu tava bebendo muita bebida alcoólica. Então, quando a gente bebe, a gente também desidrata. E aí, uma coisa para me ajudar ali a não ter dor de cabeça, a ajudar na desidratação, eram os eletrólitos que eu levava pra viagem. E pra fechar, o que eu tô usando também ali pra parte do sono é a melatonina, que eu tô usando essa aqui em Gummy, que é da Good Day, a mesma marca da creatina em Gummy. Eu não tenho problema para dormir, mas como eu também tenho essa facilidade de ter esses suplementos em casa, a melatonina, por exemplo, eu tenho em gummy, eu tenho em gota, eu tenho uma outra aqui que é de ursinho, deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui também tem cupom que é NutriRafa, que é da Super Nutrition, mesma marca do Desinchar. Como eu tenho essa facilidade, esse privilégio de ter esses suplementos em casa, eu testo todos, né? Então eu gosto de testar para ver quais são os efeitos no meu corpo para eu poder passar para algum paciente que precise. Então a melatonina, ela é um hormônio que a gente produz, principalmente quando a gente tá ali sem a exposição solar, e ajuda a regular o nosso ciclo circadiano, que é o ciclo do sono ali. Então ela ajuda pessoas que têm uma dificuldade ali para dormir, que tem um sono mais leve, e a gente sabe a importância do sono aí para saúde, para performance esportiva, para emagrecimento. Então, eu tenho usado a melatonina. Confesso que eu não estou sentindo muitas diferenças, tá? Assim, eu sempre dormi muito bem e muitas horas. Então, eu não sei, mas eu estou suplementando. E é isso, esses são todos os suplementos que eu estou usando atualmente. Como vocês viram, tem muitos que eu ganho. Então, por eu ganhar e ter esse privilégio, eu coloco na minha rotina, mas talvez seja algo que eu não investiria se eu não tivesse essas condições. Coisas que eu acho que são essenciais ali pro meu dia são as coisas que eu não consigo atingir através da alimentação, que é a vitamina B12, a creatina e também os probióticos. Eu acho que isso eu colocaria ali como essencial e que é realmente o que eu compro, tá? O resto são coisas que eu ganho, que eu coloco na minha rotina aí pra testar e pra minha performance esportiva também. E o gel de carboidrato também é algo que é muito importante pro meu treino. Mas de resto, a gente consegue sim ter uma alimentação balanceada, atingir ali as necessidades dos nutrientes, os macro e micronutrientes pela alimentação, quando você tem ali alguém te acompanhando, um nutricionista de preferência. Então não precisa você investir, comprar o que a blogueira falou ali no perfil dela. Eu acho que a indústria ela faz isso pra gente gastar mais dinheiro e a gente vê ali a blogueira que tem um corpo lindo usando, a gente acha que a gente vai ter o mesmo resultado por conta desse suplemento. Mas na nutrição é tudo muito individual, então é importante a gente analisar a fundo para ver a real necessidade.
Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa seu like se você assistiu até aqui. E até o próximo vídeo. Um beijo!